Paz e graça, povo de Deus, mais uma vez com vocês. Gota de sabedoria. E eu queria muito que esse momento fosse muito apreciado, considerado, porque falamos de algo que pode mudar a sua vida e transformar a sua vida em algo muito maior do que tem sido a sua vida hoje. Estou falando daquele texto de Paulo, onde ele fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E aí vai uma pergunta para você meditar. Por que a humildade não faz parte da relação da lista do fruto do Espírito? E por que o orgulho não faz parte da relação das obras da carne? Fica comigo. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, ele recomenda e ele adverte aos irmãos, não só a eles, mas a nós também, dessa situação delicada, dessa briga, dessa luta, dessa militância entre carne e espírito. E ele deixa muito claro que o conjunto das obras da carne, elas são responsáveis por nos desvirtuar, nos colocar num caminho perigoso e de abismo, nos afastando cada vez mais do Senhor. Isaías fala que os nossos pecados, nossa tendência pecaminosa e as práticas pecaminosas que nós exercemos e praticamos é que são responsáveis por nos afastar do Senhor. E Paulo ele faz uma série de advertências aqui nesse texto a partir do versículo 19. Então ele fala sobre essas obras. Eu acho interessante que ele divide em 4 blocos. A primeira situação, o primeiro bloco, ele fala sobre a prostituição, fala sobre as impurezas, lascívia, que é um dos temas, é uma das áreas mais perigosa que tem levado muitos homens de Deus e mulheres de Deus a se desviarem, a comprometerem seu ministério, a comprometer a condução de seriedade e de pureza da sua vida e da sua família. É um assunto muito importante que eu não vou discorrer aqui pela falta de tempo, mas eu queria que você meditasse nisso. E o segundo grupo fala sobre religião, idolatria e feitiçaria. E muitas vezes nós idolatramos situações que não achamos que seja idolatria. Idolatramos às vezes o dinheiro, idolatramos muitas vezes a nossa condição social, idolatramos às vezes até o nosso ministério. E tudo isso é condenado e faz parte das obras da carne. E o terceiro grupo é um grupo vasto, um grupo grande. Aliás, talvez seja o grupo que seja mais da metade de toda essa relação. É o grupo que fala sobre relacionamentos, fala sobre as inimizades, fala sobre as porfias, ciúmes, iras, dissensões, facções, inveja. Todo esse contexto fala de relacionamento. E é onde mais o apóstolo Paulo está chamando a atenção. Tanto é que ele começa muito antes do versículo 16 e fala: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros com amor. É esse amor que nos faz ter uma atitude de complacência, uma atitude de dignidade, uma atitude de paciência, de consideração, de amistosidade com as pessoas que vivem ao nosso redor. E é por isso que ele completa, né? Ame o seu próximo como a si mesmo, que é isso que diz a lei. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Se nós cumprirmos a lei, se a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos, estamos cumprindo toda a lei, é o que Paulo quer dizer aqui. Porque se eu olho para uma pessoa, olho para uma mulher bonita e a cobiço, mas com o amor que está no meu coração, eu não vou cobiçá-la. Eu não vou me prostituir no pensamento.
Eu não vou desejar, cobiçar aquilo que é do outro. Eu não vou assassinar pessoas por causa do amor que está em mim. O amor é a base, o amor, inclusive, é a base, é o ponto de partida para o fruto do Espírito. E Paulo fala isso claramente em Coríntios 13, quando ele fala sobre aquela apoteose do amor. Eu queria que você pensasse nisso, porque essa relação, ela pode conduzir a gente para um caminho de prosperidade, ou ao desviarmos do Senhor e praticarmos essas obras, está muito claro aqui, os que pertencem a Cristo crucificaram a carne. Eu advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É uma advertência muito séria. E eu repito, ele não está falando aqui para ímpios, incrédulos, pessoas que não conhecem o Senhor. Está falando para crente. E isso nos lembra o que está lá no capítulo 1, no Salmo 1, com relação a andar se desviando do mal. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não está envolvido com coisas pecaminosas. Antes, o seu prazer é meditar na lei do Senhor, e nessa lei meditar dia e noite. João fala também lá na sua cartinha, 1 João capítulo 2, versículo 15, né? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, a cobiça dos olhos, tudo isso pertence ao mundo. E o mundo passa com suas concupiscências, com seus desejos. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Ao contrário das obras da carne, a gente vê o fruto do Espírito. Não são frutos, é um fruto. Eu entendo que esse fruto é o próprio Jesus. A base para essa relação de sabores, que é o fruto do Espírito, é o amor. Começa com amor. Aí vem aquela perguntinha que eu fiz lá atrás. Por que a humildade não faz parte dessa relação do fruto do Espírito? Porque a humildade é a raiz da onde brota todas essas virtudes do fruto do Espírito. Porque Jesus falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então a humildade é uma característica do caráter de Jesus. Já ao contrário, o orgulho é a raiz de toda essa relação de males que está discorrido aqui no capítulo 5 de Gálatas. Eu acho que é importante que a gente perceba isso, e o segredo para a gente ter uma vida de consagração, uma vida que agrade ao Senhor, uma vida no Espírito, andar em Espírito, é o que a gente vê lá no finalzinho do Salmo 1, que já comentamos. Quando você medita na lei do Senhor, dia e noite, você será como uma árvore plantada, junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto, fruto do Espírito, na estação própria. E tudo quanto você fizer, tudo quanto nós fizermos, nós vamos prosperar. É uma luta diária, é uma luta que ela acontece desde que nós nos convertemos, aceitamos Jesus, começa essa luta. Paulo falou que o mal que ele não queria fazer, ele fazia constantemente. O bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer. É a luta que nós enfrentamos todos os dias. Eu me lembro de uma reflexão interessante, de uma ilustração de um homem que foi morar no Canadá, e lá ele achou interessante que havia brigas, campeonatos de brigas com os cachorros, com os cães. E alguém ficou impressionado porque esse homem nunca perdia. Ele tinha um cachorro preto e um cachorro branco. E sempre que ele apostava, se era o cachorro branco que estava na vez, ele ganhava, porque o cachorro branco ganhava. Se ele apostasse no cachorro preto ganhava. E alguém perguntou, por que o senhor consegue acertar sempre? Aí ele falou o seguinte, é que eu separo o cachorro branco, se é para o preto ganhar, eu separo o cachorro branco e o preto e deixo o branco com fome
durante 10 dias. E o cachorro preto eu o fortaleço, eu o alimento bem durante 10 dias. O cachorro branco pode ser muito feroz, mas sem força, sem estar nutrido, ele vai perder. É assim que nós vamos vencendo a luta contra a carne, nos alimentando do Espírito Santo, nos alimentando da palavra, da comunhão, da oração, da comunhão plena com Deus. Eu gostaria muito que você pensasse nessa reflexão. Nós podemos ser mais do que vencedores se a gente alimentar bem a parte interior que precisa ser vencedor. Você pode ser vencedor. E separando tempo de qualidade para meditar na palavra, ter mais intimidade com o Senhor. E é com essa palavra que eu quero abençoar a sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.